Meus queridos filhos e filhas, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum e hoje essa belíssima liturgia vem nos falar da grande e importante temática do chamado que Deus nos faz e da urgente resposta que Deus espera de nós. Quando nós chamamos alguém, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Você está visitando uma pessoa, você conhece aquela pessoa, você chama, ô fulano, né? Você leva a voz para que a sua voz se achegue aos ouvidos daquela pessoa e ela se volte para você. E mais do que se voltar, ela reconhecendo você, ela venha ao teu encontro para lhe abraçar, lhe cumprimentar e até mesmo lhe escutar. Essa grande temática, essa grande dinâmica da liturgia de hoje. Deus nos faz um chamado, Ele eleva a voz. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, aquele que apontou Jesus Cristo aos pensamentos. Semana passada, o evangelho belíssimo de João, que falava, João, quando viu Jesus, ele disse, esse é o Cordeiro de Deus, né? Essa é a voz que grita no deserto, nos diz os evangelhos, né? Deus grita por nós, minha gente. Deus nos chama. E Deus espera de nós que nós nos voltemos para Ele, mas não somente nos voltemos para Ele e olhemos para Ele, mas que nós corramos ao seu encontro. Na espiritualidade cristã, este olhar, quando Deus nos chama, este olhar para Deus, sabe quando você chama alguém, alguém se volta para você, né? Ô fulano, alguém se volta para você, este olhar se chama fé. É o reconhecer Deus, o reconhecer e o conhecer a Deus. Mas Deus espera não somente que nós nos voltemos para Ele, mas que nós corramos para Ele, corramos ao seu encontro. O correr é a virtude teologal da caridade. Porque aquele que simplesmente olha para alguém que o chama, ele pode simplesmente se comprazer, ou seja, se alegrar com o chamado, como ele pode desprezar. É o dom da fé. Não basta conhecer a Deus, saber que Deus existe, conhecer os dogmas, isso é importante, é o ponto inicial. Eu preciso correr ao encontro daquele que chama, para escutá-lo, para saber o que ele quer, para dar um abraço a ele. É o dom da caridade. Por quê? Esse correr ao encontro daquele que chama, ele vai exigir o quê? Que você deixe aquilo que você está fazendo. Entenderam, minha gente? Ora, deixar aquilo que se está fazendo para ir ao encontro daquele que chama, isso é amor ou caridade suprema. É a virtude da caridade ou do amor. É a segunda virtude teologal. Aliás, a terceira. Fé, esperança e caridade. A caridade é de fato deixar algo porque você encontrou algo muito mais valioso, primoroso, importante do que aquilo que você possuía. Consegue compreender? O evangelho de hoje é muito curioso, minha gente. Eu não sei se vocês se lembram, mas no domingo passado a igreja nos mostrava o chamado do apóstolo André, segundo a versão do evangelista João. Só lembrando vocês, os detalhes teológicos, exegéticos, eles são muito importantes, né? Poucos padres exploram esses detalhes, mas eles fazem toda a diferença no sentido para a nossa vida. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ó, prestem bem atenção. Semana passada, nós ouvimos no Evangelho que João Batista, ele estava com seus discípulos. Dentre os seus discípulos estava André e mais um lá que nós não sabemos quem é. Quando João Batista avista Jesus de Nazaré passando, João Batista diz imediatamente aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Aquele é o Cordeiro de Deus
aquele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. É como se João Batista tivesse dito aos seus discípulos: parem de me seguir agora imediatamente e comecem a seguir a ele, porque ele é o Messias. É como se João Batista tivesse dito isso. E o Evangelho, semana passada, a versão de João, nos dizia que imediatamente os discípulos de João passaram a seguir Jesus. E depois nós acompanhamos semana passada, que depois os discípulos vão perguntar onde moras, tal, toda aquela questão que nós já falamos no domingo passado. O que acontece? Hoje nós escutamos a versão de Marcos. João Evangelista não teve acesso ao Evangelho de Marcos, segundo diz a maioria dos exegetas. Ele não teve acesso ao Evangelho de Marcos. E o texto de hoje começa da seguinte maneira: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E aí o evangelista Marcos hoje vai dizer assim, que Jesus estava passando à beira do mar da Galileia, e ele viu Simão e André. E aí Jesus diz assim: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ora, mas no Evangelho de João na semana passada, Jesus André, ele não tinha passado a seguir Jesus porque João Batista tinha apontado Jesus? É muito curioso isso. Semana passada, segundo o Evangelho de João, a versão de João Evangelista, né? Às vezes a gente confunde o João Evangelista com o João Batista. Segundo o João Evangelista, semana passada, João Batista apontou o cordeiro, imediatamente André passou a seguir. Depois vocês leiam, por pesquisa na internet, leiam o Evangelho do domingo passado, para vocês entenderem a diferença do Evangelho do domingo passado com o Evangelho de hoje, tá bom? E aí, semana passada, André começou a seguir Jesus porque João mandou. João falou que ele era o cordeiro. E depois André foi para Simão e falou: eu encontrei o Messias, venha também conhecer, vim de ver. Agora hoje, outro evangelista, que é Marcos, está dizendo que depois que João Batista foi morto, foi preso e morto. Então aqui é um acontecimento que sucedeu o acontecimento da semana passada. O que os exegetas eles acham? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Poucos padres exploram o texto nessa cronologia, analisando essa cronologia, mas é muito importante no sentido para a nossa vida. Presta atenção. O que os exegetas dizem? Que na semana passada, João Batista estava vivo, ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. André e Simão passaram a seguir Jesus. Tá bom. O que acontece? Quando João Batista foi preso e degolado, que também está nos evangelhos, o jeito que ele foi preso, degolado, qual é a história, que ele era um profeta, ele pregava a verdade, e ele começou a incomodar o rei Herodes, e a esposa do rei Herodes. Então, o rei Herodes, nós sabemos como João foi preso, né? É o evangelho do dia do martírio de São João Batista. João denunciou o pecado de adultério de Herodes. Herodes estava se unindo em adultério com a mulher do seu irmão Filipe. E João Batista denunciou: você está em pecado grave. E a mulher de Herodes, aliás, a mulher do irmão de Herodes, né, que era Herodíades, ela ficou brava, porque ela queria ficar unida ao rei, né, status, grana, vida boa. Ela mandou matar João, e João foi morto, foi degolado. O que acontece com os discípulos de João que começaram a seguir Jesus Cristo? Isso é a interpretação de alguns exegetas. Eles ficaram com medo. Se mataram o nosso ex-mestre, vão também matar a gente. Porque Jesus de Nazaré, ele prega um estado de vida mais exigente do que João Batista. Então eles vão nos perseguir. E o que os exegetas dizem sobre isso?
é provável que André e Simão, como também Tiago e João, com toda certeza, tenham desistido de seguir Jesus. Vocês conseguiram entender? Semana passada, o evangelista João nos apresentou o chamado de André e Simão. E hoje, semana passada, ele dizia que foi João Batista quem mandou eles seguirem. Eles seguiram. E hoje está dizendo que depois que João morreu, Jesus chamou de novo. Espera um pouquinho. Mas Jesus, eles já tinham seguido Jesus, antes de João morrer. Então é provável que eles tenham provável ou quase certo, né? Que eles tenham desistido. Eles tenham desistido da caminhada. Por medo. Por medo. Aí está um detalhe importantíssimo, minha gente. Importantíssimo. Por quê? Presta bem atenção no padre agora. Presta bem atenção. Tem muita gente que quando se decepciona ou com a própria história, ou com os acontecimentos da própria história, ou se decepciona com pessoas da igreja, ou os pastores da igreja, os sacerdotes, enfim, tem muita gente que faz o mesmo que André e Simão fizeram. Tem muita gente que volta para casa. E eu estou dizendo a vocês, aí pode ser que você que esteja me ouvindo, você seja um deles. Pode ser que você esteja aborrecido com a sua acolhida na sua comunidade eclesial, esteja desanimado, cansado, brigado com alguém. E vem o evangelho de hoje dizendo que depois que João Batista morreu, depois que esses discípulos abandonaram Jesus, Jesus foi até eles, aonde eles estavam. Minha gente, olha que a beleza da insistência de Deus em relação a nós. Deus vai aonde nós estamos quando nós nos voltamos contra Ele. Quem de nós já não deu as costas para Deus, minha gente? Quando nós caímos em pecado mortal, de qualquer espécie que seja, nós damos as costas a Deus. Nós damos as costas. Qualquer espécie que seja o pecado mortal. Se é pecado mortal, pecado grave, no fundo nós estamos virando as costas para Deus. E o evangelho de hoje está dizendo assim: André e Simão fizeram o mesmo, desistiram de Jesus por medo, por covardia, ou porque não estavam gostando, ou porque não gostaram do estilo de vida de Jesus Cristo, ou porque não gostaram das exigências que Jesus assim fazia para os seus discípulos. Jesus foi até ele novamente, Jesus foi até eles, até o mar da Galileia, porque eles desistiram do chamado, pararam de seguir Jesus e voltaram a fazer o que eles faziam antes, que era pescar. Consegue entender? Mas Deus vai até lá. Minha gente, olha, eu vou falar uma coisa, que eu sempre quando eu falo essas coisas, algumas pessoas até estremecem, né? Oxalá todos nós habitemos nos átrios do reino dos céus. Oxalá. Mas, minha gente, se existir alguém que esteja eternamente distante de Deus, que é o que nós chamamos de inferno, no dia do juízo final, que é um dia que vai nos acometer e vai acometer todos os seres humanos. Todos serão submetidos ao juízo final. Nesse dia, Deus vai dizer a todo mundo, um por um: olha quantas vezes eu tentei me aproximar de você e você não quis. Olha quantas vezes eu fui atrás de você nos mares da Galileia da sua existência. E você permaneceu lá pescando numa existência que não tinha espaço para mim. Eu insisti, eu fiz de tudo, eu insisti. Você ouviu minha palavra, você ouviu
pessoas te dizendo, volta para Deus. Você ouviu pessoas te dizendo, você precisa rezar mais. Você ouviu pessoas te dizendo, você precisa ter uma vida espiritual. Você ouviu pessoas te dizendo, você ouviu a igreja pregando, isso não é certo. Você ouviu o magistério da igreja dizendo, isso não é projeto de Deus, não é vontade de Deus. Mas você permaneceu naquilo. Olha quantas vezes eu tentei fazer você voltar para os meus braços, para o meu segmento, e você não quis. No dia do juízo, minha gente, vai acontecer isso. Tomara que não tenha ninguém eternamente longe de Deus. Mas é muito difícil não acontecer isso, minha gente. Porque tem muita gente se voltando contra Deus. Muita gente. André e Simão, eles fizeram essa experiência que nós fazemos sempre. De trair a Deus, de se voltar contra Deus, de abandonar tudo, largar tudo. Olha, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não sei qual a sua experiência com a igreja. Mas se você está nessa experiência, pare de levar uma vida de fé frouxa. Pare de alicerçar a sua caminhada espiritual em pessoas. Você não está na igreja por causa de padre fulano cicrano. Você não está na igreja por causa de papa fulano cicrano. Você não está na igreja por causa de ministro ou de colega de ministério fulano cicrano. Você está na igreja porque você precisa de Jesus Cristo. E você sabe que a igreja é vontade de Jesus para você. Não se afaste mais de Deus. Não se afaste mais de Deus. Não existe caminho de salvação sem Jesus Cristo e, por consequência, sem a igreja, minha gente. Não existe. Jesus começou a pregar para as pessoas que estavam lá no Mar da Galileia. O tempo já se completou, minha gente. O reino de Deus está próximo. Ou seja, já deu tempo, não deixe para depois, é agora. É agora. Quem de nós, minha gente, sabe por quanto tempo ainda estaremos vivos? Quem de nós? Nós não sabemos. Nós não sabemos. E quantas vezes nós brincamos de salvação? Quantas vezes nós brincamos de ser igreja? Viu? Não estou falando só para vocês, não. Que são os meus ouvintes. Vocês que são os fiéis que estão acompanhando essa Santíssima Eucaristia. Não estou falando só para vocês, não. Começando a partir de mim. A partir de mim. Quantas vezes nós nos estagnamos na nossa vida espiritual? Quantas vezes nós percebemos as coisas que não estão legais em nós? E a gente insiste naquilo por tempos e tempos e tempos. O tempo já se completou. E o reino de Deus está próximo. Não deixe mais para amanhã o que você tem sonho de que se realize no hoje. Faça o que cabe a você. Não deixe para amanhã o que você não somente tem sonho, mas você está percebendo que é preciso fazer hoje. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra evangelho é uma palavra grega. Essa palavra evangelho, nós usamos na língua portuguesa, é uma palavra de origem grega. E a palavra evangelho, ela não é uma palavra de origem sagrada. É uma palavra de origem profana. Quando que eles usavam esse termo evangelho? Por exemplo, vou exemplificar para vocês entenderem de onde surgiu esse termo. Quando o imperador chegava em uma cidade, o imperador romano, as pessoas começavam a gritar publicamente: Evangelho! Evangelho segundo César Augusto. Ou seja, César Augusto chegou. Ele vai trazer alguma boa notícia. Quando havia um comunicado, por exemplo, do governador local, lá no tempo de Jesus, que o governador era Pilatos, né? Pilatos, ele
publicou algum decreto, alguma notícia que ele recebeu do Império Romano, da sede. Por exemplo, de tal dia a tal dia, todas as dívidas que vocês estão devendo para os cofres públicos estão perdoadas. Todas as dívidas, mas vocês têm que se apresentar em tal lugar para que a sua dívida seja perdoada e abatida. As pessoas começavam a gritar publicamente: Evangelium segundo Pilatos. E é por isso que nós usamos, nós de herança cristã, esse termo que vem de origem profana. É uma boa notícia, mas é uma boa notícia de salvação. É a boa notícia sobre a qual não existe outra. É uma boa notícia. Maior que essa, não existe outra notícia. E qual é essa notícia? É exatamente isso que Jesus estava pregando. Que o tempo já se completou e que o reino está próximo. A boa notícia é que o reino está próximo. E que Deus já fez o que ele tinha que ser feito. Agora é conosco. Boa notícia, maior de todas, por quê? Porque não existe nenhum bem maior do que o reino dos céus. Se eu perguntar para vocês que estão aqui, qual é o bem mais valioso que nós possuímos? Algumas pessoas mais materialistas dirão: é meu carro, é a minha herança, são as joias que eu tenho em casa. Outros mais de caráter humanista, sentimental, dirão: o meu bem mais precioso é meu filho. É minha sogra, minha cunhada, é o que eu tenho de mais precioso. Tá bom. De tudo que nós dissermos que seja importante dessa vida, não existe nada mais importante do que a salvação, que só pode ser obtida por meio de Jesus Cristo. Como assim, padre? Tudo que você disser para mim que é o mais importante na sua vida, eu vou lhe responder o seguinte: isso até pode ser importante no seu hoje, mas isso vai acabar. Isso vai passar. E a questão da salvação é uma questão de eternidade, minha gente. Quando nós pisarmos no céu, que é a felicidade perfeita, nós não temos nem noção do que é ser feliz o tempo todo, sem parar. Eterno, da felicidade eterna, né? E quando nós entrarmos nisso, não tem mais volta, nós seremos felizes eternamente. Mas também, se nós entrarmos na condenação eterna, que é o inferno, é um sofrimento que não passa e não passará nunca. Por isso que a questão da salvação é o evangelho mais importante que nós podemos anunciar. Bens, pessoas, afetos, sonhos, tudo quando nós morrermos vai ficar para aqui. Ninguém leva nada para depois. Agora a questão da salvação é para toda a vida. E a pergunta que a liturgia nos traz: nós estamos convertidos? Eu sempre, minha gente, nas minhas pregações, eu faço uma abordagem da questão da conversão, não somente no âmbito moral, porque tem padre que é muito moralista, só fala da questão de conversão, da questão no âmbito da sexualidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muita gente que vive a condição da castidade no seu estado. O que é isso, padre, viver a castidade no seu estado? Se eu sou padre, eu vou viver a castidade se eu viver o celibato. Se eu sou casado, eu vou viver a castidade no relacionamento conjugal unicamente. Se eu sou solteiro, eu vou viver a castidade me preservando de qualquer que seja união sexual com outra pessoa, porque eu estou me preparando para me entregar a alguém. Enquanto isso não acontece, eu não realizo esses atos. Então, cada estado de vida supõe um jeito de viver a castidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muita gente que vive a castidade, talvez não por iniciativa própria, mas pelas vicissitudes da vida.
né? Tem muito casal que não vive, que não trai um ao outro, mas vive uma vida conjugal péssima. Tem muito padre, aliás, a grande parte, vive o celibato clerical. Não se une a ninguém, né? Não se relaciona com ninguém, não tem ninguém, vive, entrega a sua sexualidade e canaliza sua sexualidade como serviço, unicamente serviço à igreja. O padre faz isso. E assim deve ser feito. Mas trata mal o povo. Não preside o seu ministério segundo o coração de Jesus. E eu sempre tenho analisado essa questão. Questão de conversão não é somente questão no âmbito da sexualidade. São coisas práticas da vida. Tem muita família, até mesmo estruturada socialmente, uma vida religiosa bonita, se vai a família toda vai na missa de fim de semana. Ai, que bonita, família bonita, vive o evangelho. Aí você vai ver essa família, elas são grandes infratoras no cuidado do meio ambiente. É um exemplo. Aliás, o Papa Francisco tem falado muito da casa comum, desde o início do seu pontificado. Não cuida da natureza, não recicla lixo, né? Causa danos de pedra, né? De pedrações, né? Aos bens públicos. Ah, mas se leva uma vida moral, sexual reta, então é perfeito. Não, você também precisa de conversão. Vocês conseguem perceber que a questão da conversão, que é a grande temática e a urgência da conversão, não diz respeito somente às nossas questões morais, mas diz respeito a todas as dimensões da nossa existência. Todas as dimensões da nossa existência. Dimensão conjugal, casamento. Seu casamento está legal, precisa ser mudado em alguma coisa? Não é questão só de você trair ou não o seu cônjuge, porque você pode não estar traindo o seu cônjuge, mas você pode estar vivendo um casamento péssimo. E se converter não quer dizer somente não trair seu esposo, quer dizer você retomar o primeiro amor e você reconstruir o seu casamento e viver bem. Tanto de acordo com o que você traz no seu coração como ideal, como também o que Deus traz como ideal de casamento para você. A sua vida como estudante. Você é um estudante responsável, honesto, reto, ou você é corrupto? Você cola, né? Você compra nota, você compra trabalhos, você não estuda, você é relapso, você vai empurrando com a barriga, né? Você é sei lá, minha gente, a gente pode falar tanta coisa, sabe? E pode ser que ainda vai faltar, e com toda certeza vai faltar um monte de coisa ainda. A sua vida religiosa, a sua vida enquanto congregante da igreja, você tem realizado seus trabalhos na igreja de maneira primorosa, feito tudo da melhor maneira, com todo o seu carinho, todo o seu coração, feito o seu melhor? Ou você tem levado as coisas de qualquer jeito só porque você não é remunerado ou só porque são as coisas de Deus? No seu trabalho, né? No seu trabalho, você tem feito tudo aquilo que você precisa fazer da melhor maneira como você pode fazer? Ou você tem colocado sujeira embaixo do tapete para limpar somente onde o padre passa, como diz o ditado? Isso é questão de conversão. Ai, padre, mas eu não sou reconhecido, não sei o quê. Olha, se você não está contente, peça para ser mandado embora, ou peça conta. Mas não faça alguma coisa desonesta. Entendeu? Olha, se você não está feliz como sacerdote, dispensa o sacerdócio e vai tocar sua vida. Mas não trate mal o povo de Deus. Mas não seja um infrator nas leis canônicas. Mas não seja
uma pessoa que burla todos os processos dentro da sua paróquia, não seja uma pessoa que não leva a sério seu ministério, que não faz o que precisa ser feito. Vocês conseguem compreender, minha gente? E aí, o que dá a impressão? Dá a impressão talvez que a gente esteja pregando, que a gente vive de maneira perfeita todas as dimensões de toda a nossa vida, e pelo contrário, viu, minha gente? A exigência de conversão de que o Evangelho hoje prega, começando por mim que estou pregando para vocês aqui, é uma dor na alma. Porque a gente sabe muitas coisas que a gente não faz como nós devemos fazer. Só que a gente não pode parar, sabe? Não vamos ser moralistas e tentar achar que, igual alguns protestantes que acham que conversão é bater a cabeça na pedra, mudar para o protestantismo, se está convertido, se está perfeito. Conversão até o fim da vida. Só que a gente não pode estagnar. Nosso grande risco no processo de conversão é nós perdermos a capacidade de olhar para trás e de enxergarmos que nós evoluímos ou não. Se você olha para trás e você percebe que você está o mesmo de ontem, olha, você está deixando a desejar na sua vida cristã. Né? Não tenho nenhuma pretensão de me vangloriar, mas eu tenho bastante situações na minha vida, minha gente, que eu consigo olhar para trás e ver assim, nossa, como que eu evoluí humanamente? Como que eu cresci na minha dinâmica humana, na minha dinâmica como pastor até mesmo? Como que eu cresci? E você que está me escutando, você também tem que ter a capacidade de fazer o mesmo. Agora, se você não cresceu, você precisa arregaçar as mangas nesse ano 2024 e dar um melhor de si nas dimensões que você percebe que não estão tão legais assim em sua existência. Na minha vida, minha gente, pessoal, eu percebo muita coisa que eu tenho que melhorar ainda. Eu sei o que eu tenho de grande dificuldade. Só que quanta coisa que pra mim não é tão difícil assim, mas que eu faço de qualquer jeito também, que eu vou levando de qualquer jeito e que eu posso ser melhor. Nós somos assim, a gente vai acostumando com pouco, com pequeno. Né? Nós somos assim. É hora de se converter, de mudar hábitos. É hora de se converter, de mudar traços temperamentais. É hora de se converter, de ser uma pessoa melhor, não para mim, mas para o outro com quem eu convivo. É hora de se converter e dar passos de evolução humana, de modo que as pessoas percebam, de modo que nós mesmos percebamos. E às vezes nós não conseguimos fazer. Por quê? Primeiro porque às vezes nós não sabemos nem o que a gente precisa se converter. Olha, minha gente, a pior coisa que tem é uma pessoa ter defeito, certos defeitos, e ela primeiro não saber que ela tem, ou quando alguém aponta, a pessoa não aceita. É a pior coisa que existe. E nós, começando pelo padre, nós podemos tocar esse tipo de situação. Não é fácil aceitar quando alguém diz um defeito nosso. Mas a gente tem que refletir, ser honesto, é preciso mudar nisso. Mas como é difícil isso? Pois é, não é fácil o processo de conversão. Mas a gente não pode desistir. Não pode desistir. Olha, outra coisa importante esse texto, esse evangelho de hoje é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Jesus disse assim para André e Simão primeiro: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Para preparar essa homilia, eu li um texto muito bonito, não tinha autor nenhum, que estava falando sobre a pesca, né? Pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês, Simão e André, pescadores de homens. E certamente Jesus também falou a mesma coisa para Tiago e João. Quem é pescador simplesmente sai para pescar, mas não sabe como vai ser a pesca, não sabe se vai voltar da pesca, não sabe
se vai pegar peixe, não sabe se o mar está bom para pesca ou não, não sabe quantos peixes vão pegar, não sabe quando vai conseguir pescar. A vida de um pescador é uma vida de imprevisibilidade. Esse texto que eu li, muito bonito mesmo, vem nos falar que Jesus ele não trabalha com certezas. Ele trabalha com imprevisibilidades. E sabe por quê, minha gente? Porque ele quer que nós nunca deixemos de depender ou de olhar para ele. No dia em que nós, no exercício das pescas dos nossos dias, eu não sei o que você trabalha, eu não sei qual a sua vocação, se você é casado, solteiro, viúvo, não sei com que você trabalha, eu não sei como é o seu dia a dia, seu cotidiano, mas no dia que a gente se sentir tão seguro, de modo a não se sentir necessitado de Deus, como tem muita gente por aí, porque se as pessoas se sentissem necessitadas de Deus, elas se voltavam para Deus, né? Mas um dia que acontecer isso, o coração de Deus vai se entristecer conosco. Então, Deus escolheu esta profissão para mostrar que ele gosta de imprevisibilidade e para mostrar que ele trabalha desse jeito. Quando tudo está tão bem, quando a gente acha que tudo está sob nosso controle, vem alguma coisa, algum acontecimento imprevisível, alguma coisa acontece e a gente percebe que a gente não tem poder nenhum da vida da gente. Por quê que Deus permite essas coisas, minha gente? Para mostrar que nós precisamos dele. É um texto fantástico, né? E olha, pena que eu deletei, eu não me recordo o título dele, senão eu até dizia a vocês. Olha, Jesus caminhou mais um pouco. Ele viu Tiago e João. É muito bonito o evangelho de hoje que fala que Jesus viu. Minha gente, nós não estamos fora do olhar de Deus. Deus nos vê. Eu não sei o que você está passando na sua vida pessoal, mas Deus está vendo. E vendo, Ele está sensível ao que você está vivendo. E Ele te chama a viver independentemente do que você esteja vivendo, a viver junto com Ele, se unir a Ele. Para de ser cabeça dura. As coisas não dão certo às vezes porque a gente quer fazer tudo por conta própria. Sem Deus nada podemos fazer. Isso está no capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E a grande questão do Evangelho é que esses homens que foram chamados por Jesus, eles deixaram as redes, né? Tiago e João deixou a rede e o pai. Eu preciso deixar alguma coisa, minha gente. Algum hábito que você tenha que não está fazendo bem para você ou para as pessoas com quem você convive. Seu jeito de ser, algum traço temperamental, já falei isso, né? Alguma situação que você precisa sair dela e você não consegue, você parou, você desistiu. Saia lá, vai lá e faça acontecer. Cai fora. Deixe agora. Né? Deixe agora. Nós ouvimos hoje na primeira leitura que a igreja nos propõe o texto de Jonas, um texto conhecidíssimo. O profeta Jonas é conhecido assim entre os exegetas, o profeta teimoso. Primeira coisa que Deus mandou Jonas. Jonas vai lá em Nínive. A Nínive era uma cidade pagã. Jonas não era pagão. Vai lá em Nínive e anuncia a conversão para que eles murem de vida, senão eu vou destruir a cidade. E Jonas disse assim: eu não vou até lá não. Ele fugiu, né? Não é o texto de hoje. Vocês podem pegar o texto completo, vai na Bíblia, depois leiam o texto completo. Hoje foi lido o capítulo 13 de Jonas. Mas Jonas, leia desde o capítulo 1. Quando Jonas foge, Deus vai atrás dele, né? Só que
ele fugiu e Deus teve que afundar o navio para ele voltar para onde ele estava. Às vezes Deus nos chama a conversão, sabe, minha gente? E nós não escutamos, as pessoas são assim, né? E acaba acontecendo aquele ditado. Eu não gosto muito desse ditado, mas às vezes acaba acontecendo esse ditado, né? Não vai para Deus por amor, vai pela dor. E às vezes começa a acontecer isso, porque Deus não desiste. Se ele desistisse, minha gente, ele permitiria tudo de bom, de modo que a gente esquecesse dele. Mas Deus sabe uma coisa, Deus sabe que sem ele não existe céu depois dessa vida. E ele não está preocupado com as coisas. Claro que está preocupado com a eternidade, porque é eterno. Não é 1 ano, 2, 100, 200, é eterno. Se tiver que causar dor na vida de alguém para que essa pessoa perceba a necessidade de Deus, ele vai fazer. Padre, mas Deus é um Deus de amor. Isso é amor. Isso é amor. Vou dar um exemplo para vocês. Um pai que tem sua criança recém-nascida. Esse pai, ele vai levar a criança até o hospital, até o posto de saúde, e ele vai conferir essa criança todas as vacinas que ela precisa tomar. Porque ele sabe que se ela não tomar, ela corre o risco de contrair as doenças e de herdar, né, consequências para toda a vida dela. Só que quando essa criança vai lá no posto de saúde e lá vai receber as injeções, essa criança sente dor. Por quê? Porque a injeção dói. E o que acontece? Essa criança começa a berrar. Como é o pai que ama? Aquele que, para poupar essa dor provisória, não leva a criança e depois que ela crescer, ela vai contrair aquela doença e ter prejuízos maiores? Ou o pai que ama é aquele que provoca essa dor inicial para poupar um sofrimento posterior, maior? Qual é o pai que ama? Dizem para mim. É isso que Deus faz, minha gente. E o profeta Jonas, ele experimentou isso. Ele teimou com Deus, disse não. E ele sofreu um pouco, naufragando, mas Deus o levou da onde ele partiu e falou: agora você sai daí e vai para Nínive, senão você vai naufragar de novo. E Jonas foi, e ele obedeceu a Deus. Pena que às vezes a gente é igual a Jonas. A gente tem que obedecer a Deus na segunda ordem. Por que já não faz de cara? Você está vendo que alguma coisa não está dando certo? Para e faz diferente. Não fica insistindo. Não fica insistindo. Você está vendo que aquilo não vai ser legal? Não vai te levar numa ganhão? Parte para outra. E fica insistindo, fica perdendo tempo na sua vida. Peça para Deus o dom de discernimento. O problema é que você, às vezes, tem vivido como um pagão. Não reza, vai tomar decisões, não reza. Tem vivido situações difíceis, não pede para Deus o dom de discernimento para poder mudar de vida. Você precisa se converter. Minha gente, a segunda leitura de hoje, eu comecei essa homilia de hoje falando dela. É um texto muito bonito. Nós já estamos avançando no tempo da homilia, mas não tem jeito de terminar essa homilia sem falar dessa leitura de hoje. O tempo é breve. E quanto tempo a gente perde com coisa que não é pra gente? Você tem perdido tempo com algo que não é pra você. Você podia já estar muito e muito mais realizado do que você está hoje. Por quê? Porque você insiste. Por quê? Porque não reza, porque não vai à igreja, porque não vai à missa, porque não para sozinho lá no seu quarto e pede para Deus a iluminação, não pega uma palavra, não colhe uma palavra da Bíblia. Você tem vivido como pagão, aí você fica aí errante. E Paulo está falando o quê? O tempo é breve, para de perder tempo. Reconstrua a sua vida. Corrija o que não está certo. Não fique perdendo tempo. Depois você vai chegar depois você não vai dar certo. Daí Paulo diz assim para a comunidade de Corinto: os que têm mulher vivem como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres, sorrindo.
contentes como se não tivessem alegres. Os que fazem compras vivam como se não possuíssem coisa alguma. Os que usam desse mundo como se dele não tivesse nada. O que Paulo está querendo dizer? Não se apegue a nada desse mundo. Que os seus olhos estejam primeiramente no... Olha, minha gente, presta bem atenção. Eu não estou pregando para ninguém se tornar alienado nesse mundo. Porque se Deus nos colocou nesse mundo, é para a gente viver nesse mundo. É para a gente degustar as belezas desse mundo. É para a gente viver feliz, satisfeito, pleno. Não tenho dúvida disso. A criação é belíssima. Os prazeres da vida são presentes de Deus, sim. Né? Essa semana vocês devem ter escutado sabe, vou dizer uma coisa para vocês, abrir um parênteses aqui. Cuidado quando vocês lerem noticiário nos canais midiáticos abertos. Eu não vou mencionar o nome de emissora nenhuma, porque eu posso ser processado. Mas X ou Y ou Z, tal emissora de telejornal disse que o Papa Francisco falou que o prazer sexual é presente de Deus. E, gente, alguém tem dúvida disso? Tudo isso foi Deus que criou. Precisa o Papa dizer isso para as pessoas ficarem polemizando? Só que a mídia, ela posta uma frase. Pergunta se alguém leu todo o texto proclamado pelo Papa. O Papa está falando do sexo dentro do casamento. Dentro do casamento. Os noticiários nenhum informaram isso. Entendeu? Mas fecha parênteses com essa temática de hoje. Cuidado com o jornal, só isso que eu estou entendendo. Saiu aquela notícia do casamento homossexual, né? Que na verdade não é casamento, da bênção, né? Bênção para uniões homossexuais não é casamento, minha gente. Não é isso que o Papa está falando. Ninguém leu. E aí lê no noticiário, maior confusão. Você não leu o texto, você não sabe o que está falando. Cuidado. Fecha parênteses. O que Paulo está falando nessa segunda leitura? Minha gente, a gente tem que... O centro da nossa vida precisa ser Deus. Eu não sei o que você tem feito na sua vida. Talvez você seja um jovem que quer simplesmente desbravar esse mundo, conquistar o mundo, conquistar os sonhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, cuidado. A sua juventude vai passar. Os seus sonhos podem ou não ser realizados. Só que o dia do juízo vai chegar e a sua eternidade vai ser definida pelo quanto você amou a Deus. Não pelo dinheiro que você conquistou, não pela carreira que você construiu, não pela quantidade de pessoas você agradou nesse mundo, mas pelo quanto você amou a Deus. Então, Paulo está falando o quê? Quem é casado, viva como se não fosse. Presta bem atenção no que eu estou falando, porque você pode interpretar mal esse texto e dizendo assim, Paulo está falando que a gente não precisa... A gente pode soltar as frangas, porque é para viver como se não fosse casado. Cuidado com isso, não é isso que ele está falando, não. Isso que eu falo, né? Às vezes fundamentalismo na interpretação bíblica pode gerar confusão, e confusão conjugal ainda. Ele está falando assim, não se apegue a nada, porque tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Esses tempos, eu não vou dizer muito detalhe, porque não posso expor ninguém, né? Mas esses tempos eu acabei vislumbrando, né? Ou contemplando esse tipo de situação. Né? Uma pessoa perdeu o seu filho e o que aconteceu? Parece que o mundo desabou. O mundo desabou. Aí, padre, mas qualquer um que perdesse filho, o mundo ia desabar. Não. Você ia chorar, você ia sofrer, você ia sentir uma dor que não ia passar com nada. Nada consola a dor da perda de um filho. Nada. Isso é natural. Isso é luto. Isso é natural. Nós somos seres humanos. Não é isso que eu estou falando.
Mas essa pessoa parece que perdeu o encanto pela própria vida por causa da perda do outro. Essa pessoa não entendeu que depois dessa vida nós vamos nos reencontrar na ressurreição. Essa pessoa não entendeu que a palavra de hoje está dizendo que era para ela viver como se ela não tivesse filho. Como assim? É para ela não colocar a razão da sua existência naquilo. Minha gente, tem pais que ficam depressivos quando os filhos casam. Tem mãe que fica depressiva quando, sobretudo a filha, ela casa e sai de casa. Você não sabe que você teve um filho? É como se fosse um passarinho que você cuidasse e a hora que chegou a hora dele voar, ele ia voar das suas mãos? Vivesse como se não tivesse. Nesse sentido. Você tem dinheiro hoje? Viva como se você não tivesse. Amanhã pode acontecer alguma coisa e você não ter. Consegue compreender? Os nossos olhos têm que estar focados no chamado divino, minha gente. É isso que a palavra de Deus hoje nos fala. O chamado de Deus é belíssimo. O chamado à conversão é um chamado de urgência. Não deixemos para depois. Nós estamos começando esse ano de 2024. Faça um momento de você e Deus de oração sem novela. Faça um projeto de vida para esse ano que você não fez. Faça um projeto de vida. O que é esse projeto de vida, mano? O projeto de vida é uma tabelinha que depois vou pedir para minha equipe colocar aqui nas redes sociais essa tabelinha. Qual é o meu estado real que eu sou hoje? Qual é o meu estado ideal? O que Deus me chama a ser? O que eu posso dar de passos? Como eu devo fazer? Porque senão a gente não evolui, não prospera, não amadurece em nada, minha gente. Força e coragem. Assim seja. Amém.